Quando nas Sagradas Escrituras nós leemos acerca do final dos tempos, entenda-se por final dos tempos o fim da igreja. E no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós vamos estudar como o fim da igreja acontece. Nesta primeira parte do 24, do verso 1 ao 14, é o início do fim, porque o homem se esquece ou não quer saber mais sobre o que é a verdade dentro da igreja, o que é o bem dentro da igreja. Quando isto acontece, o fim da igreja está às portas. Mateus 24, verso 1 ao 14. No texto que nós estamos lendo aqui, ele está dividido em 3 momentos, em 3 partes. Então, nós podemos assim, de uma forma mais gráfica, separar os versículos. Então, a primeira parte diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta primeira parte, onde nós leemos Jesus ia saindo do templo, entenda-se o Senhor não fazendo parte mais da igreja, do templo. Porque em outra passagem o Senhor já tinha falado: vós, pelas suas próprias tradições, pelas suas próprias doutrinas geradas por vocês mesmos, invalidais as Sagradas Escrituras. Jesus ia saindo do templo. E os seus discípulos, aproximaram-se dele para lhe mostrarem a estrutura do templo. E o Senhor olha para a estrutura do templo, mas Ele está olhando para a estrutura interna, que faz com que um templo, que faz com que uma igreja seja uma igreja. E Ele resolve: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque o homem, sem a presença do Senhor, realmente ele não está sobre os auspícios da divina providência. E a igreja que não está sobre os auspícios da divina providência está sobre os auspícios da sua própria prudência. E a prudência humana é uma imprudência, porque o homem somente visa as coisas imediatas, as coisas externas. É interesseiro. Então o Senhor está olhando e não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, que não ficará falsidade sobre falsidade que não seja derribada. E na segunda parte, do verso 3 ao verso 12, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou do fim dos tempos, ou quando será? Quando não fique pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Quem engana, não engana com a verdade. Ele engana com falsidades, ainda que utilize a verdade. E
virão muitos Cristos, dizendo, eu sou o Cristo. Por quê? Porque no primeiro versículo que nós acabamos de ler, e quando Jesus ia saindo do templo, o Senhor Jesus não faz, hoje em dia, geralmente, não faz parte mais do templo. Pastores, padres, líderes, né, constroem teologias baseadas principalmente em suas próprias conclusões, não na palavra, é nos seus próprios interesses. E seus próprios interesses, sendo mundanos, são considerados como falsidades, os quais trazem tribulações para dentro da igreja, que são chamados aqui como guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pestes, fomes, terremotos, esses que trazem os falsos cristos nas igrejas. Quando não mais se fala do pecado, quando não mais se fala da salvação, da justiça e do juízo, porque para eles, isso não tem muita validade, não tem muita serventia, quando na realidade é ali que está a nossa vida eterna. Para onde irei, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna? Pois o homem não sigue as palavras de vida eterna, está seguindo palavras de homens, e as consequências estão aqui. Parece que o texto foi escrito para hoje. E mais ainda, e vos hão de entregar, verso 9, para ser desatormentados e matar-vos-ão. Está falando o Senhor diante dos discípulos, diante dos apóstolos. E matar-vos-ão, mas aqui cada discípulo está representando uma verdade, como Pedro representa a fé, João representa o amor e Tiago representam os usos, e os dois apóstolos representam os fundamentos da igreja, a Nova Jerusalém, descrita no livro do Apocalipse. Pois não, aqui também, o desprezo que você, a igreja hoje em dia, ou cada um de nós, muitas vezes tem pela palavra, está representado aqui por matar-vos-ão. E mais para frente, diz assim, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar as falsidades dentro da igreja, o amor esfriará. E diz o verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Volte para o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de todos, o amor de muitos se esfriará. Porém, haverão poucos, um pequeno grupo, que ainda acreditará e terá fé na multiplicação das verdades que aquecem o amor, que aquecem e protegem o amor. Essas verdades é a muralha da Nova Jerusalém. Essas verdades protegem o amor. Então, aqueles que multiplicam a verdade aquecerão seu amor. E estes são os que perseveram até o fim e são salvos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual é este evangelho do reino? Que coisa é o fim que virá? Voltemos ao texto de nosso estudo. Diz no verso 2,
em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O evangelho do reino é que a verdade dura para sempre. Para onde irei, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna? Sobre esta verdade edificarei minha igreja. Esse é o evangelho do reino. E quando isto seja pregado nos corações e nas mentes de todos os homens de bem, então verá o fim das coisas que fazem sofrer, das coisas mundanas, o fim dos falsos cristos, o fim dos falsos profetas, que enganam a muitos, mas existem uns poucos fiéis. Existem uns poucos fiéis que acreditam na palavra do Senhor, que acreditam na vida segundo as palavras do Senhor. Esses são os que serão salvos, e esses são os que têm o evangelho do reino, e neles o fim das coisas mundanas ficou para trás, porque agora aquele que é igreja, a estrutura da igreja já não é mais falsidade, já não vai ser derribada. Agora a estrutura da igreja, do novo homem da igreja, da nova igreja, da nova Jerusalém, são as verdades que duram para sempre. Então, que o Senhor abençoe as verdades da sua palavra em cada um de nós e que nos dê essa estrutura, que quando o Senhor olhe para cada um de nós, não olhe um cúmulo de falsidades, que o Senhor encontre em nós a sua verdade, que dura para sempre. Você está convidado a conhecer a palavra no seu sentido pleno. Você está convidado a participar desta nova estrutura na vida do homem. A vivificação da igreja, a identidade da igreja, os propósitos da igreja, ela está em relação direta e em correspondência imediata com a palavra. Que o Senhor abençoe cada um de nós e cada um de nós seja considerado dentro da divina providência do nosso Senhor, para que nós possamos ser salvos. Que a providência do Senhor nas nossas mentes esteja em primeiro lugar. Que a nossa prudência humana não prevaleça. Que nós sejamos obedientes aos seus mandamentos. É aí a estrutura da verdade. No nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, agradecemos ao Senhor pelos seus arcanos revelados, principalmente o que serviu de lição para hoje, Arcano Celeste 3753. Amém.